Hoje eu vou fazer uma questão que não é de português, é sobre a língua portuguesa. Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal do professor Felipe Pereira, que não sou eu, é o meu querido colega, eu sou o professor Gabriel Torres, estou aqui para fazer mais uma questãozinha e vamos encerrar a semana com uma questão com um texto muito interessante, uma questão bem carinha do Enem, que é uma prova que cobre esse tipo de coisa, é uma prova massa. Tá aqui, ó, questão 30, Enem 2019, segunda aplicação, prova amarela. Tá? Mas é a prova da segunda aplicação, qualquer uma tu vai encontrar essa questão, não exatamente no número 30, né? Mas enfim, isso aí acredito que tu já saiba. Vamos primeiro para o enunciado, obviamente, para ver o tipo de leitura, o tipo de ótica que a gente tem que ter para olhar, para analisar esse texto. O fato relatado, ou seja, tem um fato relatado, evidencia que fenômenos presentes na fala podem aparecer em textos escritos, olha só. Além disso, esse texto sugere o quê? Então, primeira coisa, tá? Vai ter algum relato que vai mostrar que alguém, digamos assim, escreveu como falou. Isso a gente já sabe do texto que vai aparecer, só com o enunciado. Eu não estou dizendo isso que eu já li o texto, já fiz a questão. É para te mostrar que o enunciado já mostra o que a gente vai ter que decodificar do texto, um nível básico de leitura. Então, isso aparece. Só que, além disso, tem outra coisa. Vamos dar uma olhada. Tentar ler com bastante calma esse texto da questão 30. A expansão do português no Brasil, as variações regionais com suas possíveis explicações e as raízes das inovações da linguagem estão emergindo por meio do trabalho de linguistas que estão desenterrando as raízes do português brasileiro ao examinar cartas pessoais e administrativas, testamentos, relatos de viagens, processos judiciais, cartas de leitores e anúncios de jornais desde o século XVI, coletados em instituições como a Biblioteca Nacional e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. No acervo de documentos que servem para estudo sobre o português paulista, está uma carta de 1807, escrita pelo soldado Manuel Coelho, que teria seduzido a filha de um fazendeiro. Quando soube, o pai da moça, enfurecido, forçou o rapaz a se casar com ela. O soldado, porém, bateu o pé. Nem por bem, nem por mar. Não se casaria. Um linguista pesquisador estranhou a citação, já que o fato se passava na vila de São Paulo, mas depois percebeu. Ele quis dizer nem por bem nem por mal. O soldado escrevia como falava. Não se sabe se casou com a filha do fazendeiro, mas deixou uma prova valiosa de como se falava no início do século XIX. Vamos recapitular um pouquinho, tá? O soldado escreveu, tá ali na carta escrita de 1807, nem por bem nem por mar. Aí o linguista pensou, não, pô, em São Paulo, nem por bem nem por mar. Estranho, né? As pessoas terem as metáforas marítimas numa cidade que não tem mar, que não tem água. Aí ele foi ver pela pesquisa, era assim como se falava, ele escreveu como se falava. Afinal, ele era um soldado, uma pessoa que tem um emprego, mas é um emprego simples. E o nível de letramento de um soldado em 1807 era mínimo para escrever uma carta, né? E escrevia, tinha técnica, mas ortografia ficava devendo, escreveu como falava, né? Não soube corrigir aquilo ali, né? A maneira que ele falava do que a maneira como escrevia, que normalmente a gente acaba fazendo, né? Tem essa diferenciação, mas ali é um tempo bem antigo, enfim, várias variantes, tá? Mas a gente tem essa evidência de um fenômeno, sei lá, documento oficial, se fala em alguns lugares do Brasil, algumas pessoas, alguns brasileiros, natos falantes do português brasileiro, mesma língua que eu falo, com todas as diferenças que pode ter o meu sotaque, falam documento oficial, diário oficial, é uma coisa normal, totalmente aceita por qualquer falante brasileiro, de português. Quase falei de brasileiro, né? De português brasileiro. Vamos para as alternativas. O fato revelado, primeiro enunciado, obviamente, evidencia que fenômenos presentes na fala podem aparecer em textos escritos. Tá ali o fato, o cara escreveu como falava.
Além disso, sugere o quê? Dá uma olhadinha nas alternativas, pode pausar, que eu já vou dar a resposta dessa belíssima questão, tá? Que não é tão fácil. Eu acabei, não vou dizer entregando, mas eu falei uma coisa que com o que eu falei, que não é só o que tá no texto, obviamente, né? Eu já direcionei um pouquinho o pensamento. O gabarito dessa questão é D. Sugere que as variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo escrito. Eu dei o exemplo, documento oficial, sabe? É uma coisa que acontece hoje. E já estava aqui no século XIX, no começo do século XIX. Perfeita alternativa D. Exatamente. Ah, mas aí ficou muito difícil. É, fica bem difícil. Mas repara aqui, ó. As variações regionais com suas possíveis explicações. Tá ali no começo. Explicações, pode ser uma explicação da onde veio, pode ser uma explicação por que acontece aquela variação, mas as possíveis explicações estão aí. Esse R, ele surge lá no século XIX, ou no século XVIII, no caso, né? A língua está sendo falada no começo do XIX. Vamos olhar as alternativas para que a certa fique mais certa ainda. Sugere que os diferentes falares dos português, os diferentes falares do português provém de textos escritos. O que o ser humano fez antes? Falou ou escreveu? Tanto a humanidade quanto todos os seres humanos, normalmente, né? Falou? A fala é anterior à escrita. Ah, existe influências da escrita na fala? É lógico que existe ao longo do tempo. Mas o normal, ou pelo menos o que deveria era não ter. Mas aí fala, esses falares do português, especificamente o trocar o L pelo R, o famoso fenômeno do rotacismo, se não me falha a memória, tá? Isso é uma coisa que começou a ser feito porque o cara escreveu mal ao invés de escrever mal, escreveu mar. Não, é o contrário, é a fala que está se refletindo na escrita. É o caminho contrário do que diz essa alternativa. Alternativa B. O tipo de escrita usado pelo soldado era desprestigiado no século XIX. Sim, desprestigiado não tem como saber. Provavelmente era um erro de ortografia, né? Agora, existe um tipo de escrita, dá para considerar um erro um tipo de escrita? Tu vai escrever exatamente como tu era para escrever mal. Na redação do Enem, tu escreveu mar, tu vai dizer, não, isso aqui é o meu tipo de escrita, né? Tipo de escrita é um termo, assim, estranho, é mais usado para literatura, não é uma coisa linguística, né? Tipo de escrita, estranho, assim, e era desprestigiado ou era a maneira como ele falava, né? Enfim, tem alguma informação sobre o prestígio dos tipos de escrita no 19? Não, não tem. Bem distante. C. Os fenômenos de mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis. Não, para começar, não são. Tá? A gente pode supor, mas se fosse, a gente olharia a língua hoje e diria daqui a 50 anos o português vai ser assim. E isso não existe, não tem como prever. Esse trabalho é retroativo, né? Por exemplo, eu posso olhar o Brasil, olhar para a história, ver que teve colonização europeia, colonização portuguesa, e falar que, tipo, que por causa da colonização portuguesa teve a expansão do português no território brasileiro. Eu tô prevendo ou eu tô olhando para trás e compreendendo? Não tô prevendo nada, né? A história não costuma prever as coisas, né? Só a história mais falcatrua. Alternativa E, já que a D está correta. As origens da norma padrão do português brasileiro podem ser observadas em textos antigos. Não é a norma padrão. É um português falado que não é a norma padrão. A norma padrão, mal se fala mal ou mal se fala mar? Mal se fala mal, não se fala mar. Então, aqui não é a norma padrão, tá? Essa questão ela é um pouco complicada, porque ela tem termos complicados, termos da linguística, tem que compreender que aquilo ali não caracteriza um tipo de escrita, tem que entender que a coisa foi da fala para a escrita e não da escrita para a fala, tem que prever que a história não, tem que entender que a história não prevê nada e tem que entender que falar mar para querer falar mal não é norma padrão, o que torna essa questão um pouquinho mais difícil. Mas a alternativa correta é a que menos nos exige
um conhecimento terminológico e linguístico. Por isso que a questão é bem honesta e funciona, e é uma questão boa, uma questão que merece ser elogiada. Se tu já assistiu algumas correções minhas aqui, sabe que às vezes eu falo, pô, essa alternativa não foi tão criativa, eu vi um problema aqui, eu vi um problema ali. Essa aqui tá show de bola, tá? Honesta questão, difícil, porém honesta. Parece o nome de uma peça do Nelson Rodrigues. Bom, recomendo que tu te inscreva aqui no canal, e também confira as outras coisas que tem no canal, outras correções, lives, dicas de estudo, dicas de como melhorar um número de acertos considerável para ter um número de acertos em pouco tempo, tem um monte de coisa. Confere também a nossa plataforma, o nosso curso, que tem o link ali para conhecer o trabalho extenso e completo que eu faço com o Felipe, já faz alguns anos. E eu me despeço aqui. Nos vemos na próxima correção.